O tema da nossa ministração é prosperidade familiar. E nós colocamos como prosperidade, e é tipo um chamativo para que você olhe e destaque algo. Porque quando nós falamos em prosperidade, normalmente a nossa mente já vai direto para questões financeiras. Mas esta noite eu quero abranger esse entendimento junto com cada irmão meu que está aqui, porque a prosperidade, ela está ligada também à alegria, ela está ligada à paz, ela está ligada à saúde, a uma família abençoada. Isso tudo envolve a palavra prosperidade. Entre outras situações, nós também podemos entender a palavra prosperidade em você progredir, em você crescer naquilo que você está fazendo, de você se desenvolver. Então, por exemplo, se você está estudando, você está progredindo nos seus estudos, você tem facilidade, está abrangendo a sua mente, então você está prosperando nos estudos. Tudo, a prosperidade, ela tem esta abrangência. Então nós não podemos limitar, quando falamos em prosperidade, somente as situações financeiras. E quando nós falamos em família, muitas vezes acontece isso também. A nossa mente vai diretamente a uma casa. Então quando nós falamos a minha família, você já pensa uma casa com pais e filhos, e ali se constituiu uma família. Mas a família, ela também, esta palavra pode ser abrangente. A família, ela está ligada em pessoas que convivem junto. Um agrupamento que gera afinidade e que gera afeto. Então nós estamos aqui hoje, nós denominamos, por isso que eu comecei falando, fala família ideal. A família pode ser a igreja, onde vários irmãos estão se reunindo. Então é um agrupamento de pessoas que criam afinidades, que se conhecem. Então a família, eu quero dizer esta noite, que tanto a prosperidade quanto a família, ela está ligada em várias áreas da sua vida. Não somente a família lá da sua casa, mas também a família da igreja, a família que você convive no seu trabalho, a família que é o seu ministério, que é a sua célula. Abranja tudo que nós vamos falar aqui, não se limite a duas situações, ou financeira, ou a sua casa própria ali com que você mora, residencial, mas abranja o entendimento. Porque durante esse sermão, o Espírito Santo, ele vai falando conosco. O Espírito Santo, ele vai saltar algumas palavras aos nossos corações, no sentido daquilo que nós precisamos melhorar, nós podemos fortalecer, para que as nossas famílias sejam prósperas na terra, para que as nossas famílias sejam direcionadas e sejam abençoadas. Quando eu preparava esta mensagem, eu não me recordei que hoje seria a apresentação de criança. E nesta mensagem nós vamos falar muito sobre filhos, sobre crianças, por isso que o pastor Adalberto mencionou aqui. Pela manhã as coisas foram sendo ligadas uma à outra pelo Espírito Santo. Então eu creio muito que o Espírito Santo tem algo especial para nos ensinar aqui esta noite. Vocês estão comigo? Muito bem, ou amém ou sim. Daqui dá para ouvir os dois, tá? Então para o pessoal não se dispersarem assim, de vez em quando eu vou falando. Vocês estão comigo? Esta palavra aqui também ela vai te tocar. Por quê? Porque cada família tem valores e prioridades diferentes. O que eu estou buscando hoje, a bênção, o conserto que eu necessito é diferente de mim, de você. Então, para nós, quem vai revelar esta noite é o Espírito Santo. Qual é a prosperidade que nós precisamos? Qual é a prosperidade que cada casa necessita, que cada família que está aqui está buscando? E hoje o Espírito Santo pode te entregar uma bênção especial na sua mão, amém? Abre sua Bíblia em Lucas 1, e nós vamos estudar este primeiro capítulo da palavra do Evangelho de Lucas. Lucas 1, eu vou ler vários versículos, então você pode ficar com a Bíblia aberta em Lucas. Nessa primeira parte nós vamos ler Lucas 1, do 5 ao 7, e depois do 11 ao 15, amém? Todos abriram?
Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eu quero ler esse versículo 6 com você novamente. Preste bem atenção. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. 7. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Pule para o 11 comigo, por favor. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Há vários ensinamentos aqui nesta passagem. Eu te peço que você leia Lucas 1 esta semana e medite com o tempo em vários ensinamentos. Meditando, coloque-os em prática, porque é isso que faz a diferença na vida de um cristão. É praticar a palavra que ele está aprendendo diariamente. E a palavra de Deus aqui contam vários personagens. Fala sobre o nascimento de João, fala sobre o nascimento de Jesus, fala sobre os pais de Jesus e fala sobre os pais de João. Eu quero destacar nesta noite a família de Zacarias e Isabel. Quero estudar com você sobre Zacarias e Isabel. Ensinamentos de uma família que prosperou mediante um propósito eterno. Famílias que prosperam não só sobre o mundo natural, mas sobre o mundo espiritual. Amém? Primeiro ensinamento que eu quero extrair para nós esta noite está aqui no versículo 6, quando a palavra de Deus vai dizer que ambos eram justos. E esta palavra, quando nós falamos dentro da igreja, ela tem muitas aplicações. Então, se eu venho aqui e falo, o que é ser justo? Normalmente você pode me falar, justificação. Ser justo é uma pessoa que foi perdoada, que entendeu o sacrifício de Jesus e agora ela está justificada na fé em Cristo. Mas essa noite eu estou me atentando mais à maneira do justo natural, aquela que eu preguei há poucos dias aqui sobre o justo juiz. E nós definimos justo como uma pessoa honesta, como uma pessoa íntegra, como uma pessoa equilibrada nas decisões, uma pessoa que pensa no próximo e que faz o que é certo. Mas se você pegar o contexto desta palavra, quando Deus está dizendo, quando o anjo diz que eles eram justos, a palavra está se referindo à obediência. Essa maneira de se comportar da família de Zacarias e Isabel quer dizer que eles eram obedientes aos mandamentos do Senhor. A palavra também está falando sobre caráter, sobre atos, sobre ter atitudes honestas. Então, essa definição de uma família justa aqui nesse contexto é uma família obediente, uma família que tem um caráter, é uma família que se conduz diante dos caminhos do Senhor. Agora eu quero ativar o seu senso de justiça, porque nós podemos analisar por nós mesmos o que é ser uma família justa. O que você entende hoje na sua mente por uma família justa? Aquela família que você admira, que você olha
e fala: olha, aquela família ali, ela dá bom exemplo. Eu nunca vi meus vizinhos brigando, sabe? Ele sai cedo para trabalhar. Eu nunca vi ninguém cobrando ele no portão de casa. O que é isso? É uma família que nós consideramos justa. Agora, ative esse senso e traga para a sua vida o quanto eu e você podemos entender essa família justa, o quanto a nossa família pode ser considerada justa diante da sociedade. Se nós perguntarmos para um filho, por exemplo, se eu indagar um filho, o que é você ser justo com seu pai? É ele ser obediente. Um filho que traz a justiça em casa é um filho obediente, um filho que respeita o pai. Um filho que traz alegria para o pai é um filho obediente. Só que se eu transferir a pergunta e dizer: pai, como você se coloca como alguém justo diante dos seus filhos? Eu separo um exemplo aqui: a prioridade do tempo. Sabe, num mundo tão ativista, tão corrido, às vezes é difícil para pais separar tempo para estarem com seus filhos. E talvez o que você acha que é tão importante, como você dar o alimento, a casa, o estudo para ele, não pode ser suprido por um tempo de qualidade com seu filho. O que é ser justo na sua visão pode ser diferente do que seja para o seu filho. Uma família que prospera é aquela que analisa esses pontos, se vê se eu estou sendo um bom pai, meu filho acha que eu estou sendo justo com ele na decorrência do meu tempo diário. Você deve ir e conversar com seu filho e saber isso. E também quando você ouve uma palavra, isso salta no seu coração, você precisa tomar uma atitude. Eu preciso tomar uma atitude. Eu me lembro no podcast da família, no altar, que o Guilherme, ele falou sobre finanças, e ele exemplificou que ele também é um espelho para o seu filho, para o Guilherminho. E eu fiquei pensando nisso: como está a minha vida financeira? Como meus filhos estão me vendo? Porque eu já estudei sobre isso, eu já fui mais regrado, e por um tempo eu deixei as coisas acontecerem. Então, será que eu estou ensinando o valor das finanças para os meus filhos? E pensando nisso, eu ouvi ele falando e eu trouxe esse entendimento e esse ensinamento para a minha vida. E já busquei colocar em prática. Por quê? Porque daqui 5, 6 anos, não adianta eu chegar na minha filha e falar: você é desregrada, ficar cobrando, você não faz o que é certo com os seus recursos. Não. Aí eu não estarei sendo justo com ela. Então, assim que você entende que algo precisa ser mudado, uma atitude precisa ser tomada, faça. Já tome uma decisão, para que você seja justo com seus filhos, com sua família e perante a sociedade. Uma família justa é uma família que, por exemplo, paga as suas contas em dias. A sociedade mede assim. No tempo de Zacarias e Isabel, estavam falando de obediência. Hoje também é sobre obediência. Mas alguns parâmetros, os nossos censos, eles vão se atualizando conforme a sociedade vai avançando. Então nós podemos entender esse senso de justiça com um controle financeiro também. Uma família que prospera, ela procura ser justa em todas as suas atitudes. Vocês estão compreendendo? Diga sim. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Vou ficar mais forte um pouquinho. Primeiro ensinamento: Zacarias e Isabel era uma família justa, e nós podemos ser justos também dentro da sociedade. Segundo ensinamento: viver obedecendo os mandamentos. Versículo 6 vai dizer que ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Viver obedecendo todos os mandamentos do Senhor. Há algo que acontece, por um tempo aconteceu talvez no meio do cristianismo,
Mas eu trabalho com jovens e adolescentes, e parece que quando as pessoas vêm para a igreja, ou até famílias, parece que é um peso tão grande, parece que ele está deixando tanta coisa para trás. Sabe, eu tinha uma vida boa, eu tinha uma vida que eu podia beber, que eu podia prostituir, que eu podia mentir, e hoje eu não posso mais. As pessoas colocam um peso naquilo que estavam fazendo de errado. A verdade é que o Evangelho, ele não é pesado, o Evangelho, ele é saudável. O Evangelho, ele é saudável para nós. Ele ensina você a não roubar, a não matar, a não destruir, a não se prostituir, não tratar um ser humano como um objeto qualquer. É isso que o Evangelho nos ensina. Então nós não podemos olhar o Evangelho com esse peso, mas uma família próspera é aquela que não põe peso nos mandamentos do Senhor, mas ela ama esses mandamentos. Ela ama estar na presença de Deus, ela ama obedecer aquilo que é saudável para os seus filhos. Se você está na igreja, você não quer ter um filho que vive xingando, e isso é louvável, é bonito, é uma educação plausível que a família pode ter. Eu preguei na conferência aqui, e um dos tópicos foi que quando nós obedecemos o Senhor, nós evidenciamos o amor dele por nós. João 14,15 vai dizer: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. O que a palavra de Deus está nos ensinando sobre a família de Zacarias, que ela evidenciou esta paixão de Deus por cada um, porque ela teve prazer na lei do Senhor, ela se cuidou, ela se guardou, e eles obedeciam de maneira irrepreensível os mandamentos. E é isso que nós precisamos fazer: guardar os mandamentos, colocar ele no nosso coração. Quais são os dois principais mandamentos? Quando Jesus veio, depois do nascimento de Jesus, indagaram Jesus e perguntaram quais seriam os grandes mandamentos. Em Mateus 22, do 36 ao 39, a palavra de Deus vai dizer para nós a resposta que Jesus entregou quando ele foi indagado. Mateus 22, 36: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? 37, Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Acione novamente o teu senso de justiça. Aquela observação, não com julgamento, mas uma boa observação, que a palavra diz que nós não devemos julgar, que à medida que nós julgamos, vamos ser julgados também. Mas acione esse senso que você tem, do que é essa obediência da sua casa, a sua obediência quanto ao seu ministério, a obediência da igreja, como colocar os mandamentos, o Senhor acima de todas as coisas. Na sua casa, quais são as suas prioridades? Lembra que eu falei há pouco desta correria, do ativismo? Como você tem se guardado diante da palavra do Senhor? Como nós podemos dar uma boa educação aos filhos, aqueles que estão ao nosso redor, se nós não irmos e guardarmos os mandamentos, se não lermos a Bíblia, se não orarmos, se não tirarmos tempo com Deus para o conhecer? Como está a nossa prioridade? Como está o nosso coração dizendo: olha, realmente eu estou procurando amar o Senhor acima de todas as coisas? Como estão seus filhos em casa? Qual é a prioridade dos seus filhos? Há tempo para todas as coisas? A prioridade é o videogame, é o futebol, é tudo menos a palavra de Deus? Será que eu, como pai,
você como um sacerdote, sacerdotisa, estamos sendo bons exemplos para eles? Será que eles veem em nós esta paixão? Será que os pais, com tantas obrigações diárias que o mundo entrega, será que os pais também não estão falhando nesta educação com os filhos, colocando Deus em segundo lugar? Sabe, não é um julgamento, é algo que nós precisamos se atentar. As famílias estão sendo destruídas, as famílias estão sendo confrontadas, e como ficar de pé, se alicerçando na palavra de Deus? O trabalho tira muito tempo nosso e é uma necessidade, mas sabe, a necessidade maior tem que ser a nossa prioridade de se estabelecer, não somente na terra. Quando eu estiver estabilizado na terra, aí eu vou gastar tempo com as coisas eternas. Não, você precisa se estabilizar no espiritual, para que as coisas da terra sejam acrescentadas em sua vida, para que haja um fluir de Deus sobre a sua vida. Lembra da pregação de sonhos? Sonho no espiritual, desenvolva no natural e aplique no material. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Seu alicerce, ele tem que ser nas coisas celestiais. Olhando todas essas indagações que eu coloco até este momento, você pode julgar que a sua família, que ela está no lugar certo, que ela está alicerçada na pessoa certa, que seus dias estão sendo bem aplicados dentro da palavra de Deus. Amar a si mesmo, amar o seu próximo como a ti mesmo, é você obedecer os mandamentos do Senhor. É isso que a palavra está dizendo para nós. Obediência. Obediência torna uma pessoa justa. Se você obedecer de maneira irrepreensível os mandamentos do Senhor, você vai evidenciar uma família que ama Jesus, uma família centrada, uma família equilibrada, uma família honesta, uma família íntegra, e isso que é uma prosperidade familiar. Os recursos são só uma parte de tantas coisas que nós podemos usufruir quando nós estamos alicerçados na presença de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Uma família próspera, ela não tira os olhos dos mandamentos do Senhor. Não deixe que sua família pare de olhar para Jesus. Não deixe que sua família perca o foco em Jesus. Sabe, Jesus é totalmente suficiente. Primeiro, tenha uma família justa, que você vai ser próspero. Segundo, obedeça os mandamentos e você terá uma família próspera. Terceiro, comunique-se e você terá uma família próspera. Versículo 20 de Lucas 1, a palavra de Deus vai dizer assim: todavia você ficará mudo e não poderá falar, até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. 22. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais, e permanecia mudo. Também no podcast, que vai ter terça-feira, né, Eric? No podcast da família, que eu tive o prazer de participar, o Fernando me pediu uma dica para 2022, e eu lembro que eu falei comunicação entre as famílias. Sabe, eu passei por um período agora de mudança, de transições, muitas coisas aconteceram na nossa família, deu uma reviravolta, e tudo o que acontecia dentro da minha casa, nós conseguimos assim passar em amor, em tranquilidade, o mar revolto, mas nós ali tranquilos. Por quê? Porque houve uma comunicação. Houve uma comunicação antes, houve uma comunicação durante, e houve uma comunicação depois. Quando eu converso com famílias, eu vejo o quanto falta comunicação dentro das famílias,
os objetivos são diferentes. O marido tem um foco, o cônjuge, a esposa tem outro, o filho tem outra direção. Cada um estão seguindo para um lado, e quando está espalhado, fica muito difícil você chegar num objetivo final. Então, quero trazer à tona, por exemplo, quando no fim de ano você faz planos e projetos. Talvez você nunca sentou com a sua família para que um pudesse ouvir e analisar qual é o projeto e o sonho do outro. Nós precisamos desse cuidado. Qual é o plano do seu filho para 2022? Qual é o desejo do coração da sua esposa para 2022? Essa comunicação, como a palavra da moda diz, uma comunicação assertiva, vai trazer uma direção. Mas eu não quero falar só da sua casa, eu quero dizer, essa comunicação assertiva precisa acontecer no seu trabalho, precisa acontecer no seu ministério, precisa acontecer entre nós, dentro da igreja de Cristo. Precisamos comunicar melhor, sentar. A pessoa que se comunica bem não é a que fala bem, mas é a que ouve, melhor ainda. Não é só falar, é ouvir, ter esse senso dentro da família, do que está acontecendo, essa amplitude. Precisa ser clarificado qual é o objetivo de cada um dentro da casa, para que todos possam se unir e ter uma força maior para chegar ao objetivo que foi clarificado dentro dos corações. As famílias que querem prosperar, elas precisam se comunicar. Eu quero dar um exemplo rápido. Se nós pensarmos quando alguém abre uma empresa, então o marido tem um sonho, eu quero abrir um comércio, eu quero abrir uma lanchonete, e sabe, lá trabalha de manhã, à tarde e à noite, a pessoa trabalha tudo, e a esposa ali do lado fala: olha, eu estou com você, eu sou sua parceira, é seu sonho, eu vou estar com você. Só que talvez dentro dela, ela tinha algo a mais, olha, eu não queria trabalhar à noite, mas eu vou por causa dele. E essa falta de comunicação, dessa sensibilidade, dessa confiança de um ouvir o outro, pode gerar muitos problemas e mágoas, por exemplo. Então, se o comércio lá depois não deu certo, um pode olhar para o outro: a culpa foi sua, você é isso, você é aquilo. Mas quando há uma comunicação assertiva, que ambos estão na direção, sabe, eles estão unidos. E aí faz valer as frases de finais de casamento: na alegria ou na tristeza. Não estou dizendo que os imprevistos não vão se achegar em nós, as lutas, os sofrimentos, mas eu estou dizendo que se a pessoa está junto com você, se tem 2, 3 unidos, é mais fácil para que você supere este momento. Quantos estão entendendo? Diga amém. Antes de fazer uma compra ou algo desse tipo, converse com a tua família. Não perca tempo. Sabe, hoje nós estamos aqui, mas e o amanhã? Não nos pertence. Comunique-se melhor com a sua esposa, comunique melhor com seus filhos. Filhos, comuniquem melhor com seus pais. Noivos, comuniquem melhor sobre o objetivo de vocês dentro de um casamento. Precisa ser clarificado. A comunicação é uma chave que prospera muitas famílias. E a família de Zacarias, ela estava unida no propósito. A família de Zacarias, ela tinha uma comunicação assertiva, ela estava unida em oração diante de um propósito. A palavra de Deus vai dizer no versículo 7 de Lucas 1:7 que ela era estéril, Isabel era estéril. E quando o anjo se revela no capítulo 11, no capítulo 13, ele fala: o anjo porém lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. A comunicação da família de Zacarias estava alinhada na terra, mas escute isso: muito mais do que a sua família estar alinhada na terra, no natural, é a sua família estar alinhada no espiritual.
o maior ensinamento que nós podemos ter esta noite é que nós precisamos ter famílias que estejam alinhadas com os propósitos eternos e espirituais. Uma comunicação assertiva entre a casa, mas muito mais ouvindo o que os céus declaram sobre a sua vida todos os dias, ouvindo o que os céus têm para a sua família, o que os céus têm para derramar e que você pode fazer parte. Eles estavam alinhados, e olha o que aconteceu a partir do versículo 59. Quando João Batista nasceu, chegou o dia da circuncisão, e a palavra vai dizer a partir do 59, preste atenção: aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu, a língua se soltou, então começou a falar louvando a Deus. Houve uma comunicação na casa de Zacarias. Eles estavam alinhados entre eles, e muito mais, eles estavam alinhados ao propósito eterno, ao que Deus tinha revelado. Dá a entender que o anjo falou um dia com João, um dia com Zacarias e outro dia com Isabel, mas ambos estavam conectados em espírito, estavam alinhados com o que Deus queria para aquela família, para aquele tempo. Uma família próspera, ela está sempre se comunicando com o Espírito Santo de Deus. Uma família que quer prosperar na terra, ela precisa ter uma comunicação com o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você, para nós já irmos para o fechamento da palavra, que sabe, os propósitos de Deus estão cumprindo sobre nós diariamente. Os propósitos de Deus estão se cumprindo, e a sua família é uma parte importante dentro do propósito de Deus. A tua família tem um peso espiritual dentro do que Deus está fazendo na terra todos os dias. Você participa do maior projeto que a terra vai ver futuramente. Há algo extraordinário para acontecer num futuro, que é a vinda de Jesus novamente. Sabe, nesse tempo aqui das Escrituras, nessa história, eles estavam vivendo praticamente o que nós estamos vivendo hoje. Eles estavam vivendo aquela expectativa que o Messias estava chegando. E o que nós estamos vivendo, a expectativa que o Messias está voltando. A família estava alinhada aos propósitos de Deus. E quando o anjo apareceu a Maria, ele contou sobre Isabel. Ele disse: olha, Isabel está grávida. E ela foi visitá-lo. E lembra como a história diz que João Batista seria cheio do Espírito Santo. E Jesus estava ali no ventre de Maria, sua mãe. E lá, quando as duas se encontraram, olha, o versículo 41 diz: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O seu filho, ele é uma obra de Deus para transmitir Jesus na terra. O filho de Isabel e Zacarias, ele estava cheio do Espírito Santo, e ao encontrar-se com Jesus, teve aquela confirmação de um propósito eterno. Isabel responde para ela: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Isabel e Zacarias entenderam o propósito de Deus sobre a vida deles, e foram cheios do Espírito Santo. E eu e você estamos diante do maior propósito que a terra pode acessar um dia,
que é a volta de Jesus Cristo. Olha, a continuação diz no 43: e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim, e bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Participar do nascimento de Jesus trouxe recompensas eternas à família de Zacarias. E se você participar dos projetos de Jesus, você estará juntando uma prosperidade eterna, recompensas eternas. Sabe, a maior prosperidade que nós poderíamos alcançar na terra é aquela que fica depositada no céu. Não tem a ver com o que a terra pode te entregar, tem a ver com as recompensas que os céus liberam sobre as nossas vidas. Sabe, eu quero finalizar, preste atenção nisso. O nome João, o significado do nome João é: o Senhor é gracioso. O significado do nome Jesus é: o Senhor salva. Sabe o que aconteceu? Quando as duas mães chegaram com seus filhos ali, houve um encontro entre a graça e a salvação. Sabe, é isso que nós estamos aqui fazendo como igreja. Nós estamos revelando a graça salvadora de Jesus Cristo. A graça salvadora que não pode cessar dos nossos lábios, que não pode cessar da nossa vida. Você está dentro de um projeto eterno que ele não vai parar, mas você pode usufruir desta presença, você pode adentrar dele, você pode participar e anunciar a graça salvadora de Jesus Cristo. É graça salvadora, é a prosperidade das nossas famílias, está diante do reino, obedecendo, trazendo famílias justas diante da sociedade, obedecendo os mandamentos do Senhor, e servir, colocar os nossos filhos, a nossa vida, os nossos filhos, a servir este grande acontecimento que está chegando diante dos nossos olhos. Depois que Zacarias voltou, ele começou a cantar e a profetizar, e eu quero repetir uma parte da profecia dele, para que ela faça sentido em nossas vidas aqui hoje, e que o Espírito Santo torne essa verdade nas nossas famílias também. A palavra de Deus diz em Lucas 1:76, Zacarias profetizando sobre João, ele diz: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos pecados. A prosperidade de Deus vai se cumprir quando nós estivermos disponíveis para servir totalmente a Jesus, porque Ele é suficiente. Eu quero orar por você. Fique de pé, Espírito Santo de Deus. Vocês estão comigo? Que a palavra de Deus faça sentido nos seus dias, na sua semana, sabe? Não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Não perca tempo de comunicar-se com a sua família. Não perca tempo de dar um abraço. Não perca tempo de dizer eu te amo, mesmo que seja difícil para você. O Espírito Santo quer liberar muitos perdões aqui esta noite. Eu sinto isso no meu coração.